Pois bem, irmãos, vamos dar continuidade aqui ao estudo da palavra do Senhor que nós começamos semana passada. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, número 119. Glória a Deus. Vamos ler do verso 97 até o verso 100. Salmo 119, verso 97 em diante. Amém? Vamos ler então a santa, bendita, eterna, inerrante palavra do Senhor. Oh, como amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Tu, através dos teus mandamentos, me fizeste mais sábio do que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, estamos estudando esse assunto aqui desde a semana passada, sobre as leis inexoráveis, leis que não podem ser revogadas, porque Deus estabeleceu elas no mundo espiritual e elas têm influência aqui no mundo físico. Então é muito importante que nós compreendamos essas leis, para que nós possamos também entender situações que acontecem na nossa vida e possamos também tomar algumas atitudes referente a muitos acontecimentos que às vezes nós atribuímos ao diabo, né? Temos esse costume, principalmente no meio neopentecostal e até no meio pentecostal, de tudo é o diabo é astuto, o diabo vai fazer isso, o diabo vai fazer aquilo, tem que tomar cuidado com o diabo, mas às vezes nós esquecemos de olhar para a palavra de Deus e perceber que Deus trabalha com leis. Por exemplo, tem uma lei, aí hoje eu estava conversando com uma pessoa ainda sobre as leis da natureza que Deus estabeleceu. O homem vai lá e viola essas leis, e aí vem seca, tempestade, cataclismos. Aí sabe o que as pessoas falam? Os crentes, o diabo que está furioso, né? Mas não é o diabo coisa nenhuma. É porque o ser humano não respeita as leis que Deus estabeleceu. Até numa educação de uma criança, se nós não entendermos as leis do Senhor, que Ele deixou já pré-estabelecido na sua palavra, para ser aplicado na vida da criança, nós vamos atribuir tudo ao diabo, né? Mas a Bíblia está aqui para nos orientar. Semana passada nós falamos sobre a lei do farelo, os irmãos se lembram na primeira aula, e falamos sobre a lei da verdade, que são leis do mundo espiritual, mas que têm influência aqui no mundo físico. Mais uma lei que eu quero falar com os irmãos hoje, para a gente pensar, é a lei da oportunidade. Lei da oportunidade. Vamos ler um texto que está em Mateus 5, 44 e 45. Glória a Deus. Com o advento do neopentecostalismo, irmãos, a partir do final dos anos 1980, já entrando a década de 1990, houve uma explosão de mensagens sobre questões de libertação, mundo espiritual, batalha espiritual exacerbado, né, segundo os preceitos de Peter Wagner, Rebecca Brown, os pais dessa batalha espiritual aí. E isso se infiltrou de uma tal maneira na igreja neopentecostal e estendeu-se até o pentecostalismo clássico também. Então tudo que acontece hoje é o diabo, né? O diabo é furioso, o diabo vai fazer isso, mas é necessário compreender a palavra de Deus, porque o diabo ele só trabalha mediante legalidade. Então observe o que está escrito ali, ó. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 44 e 45. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus.
Porque ele faz nascer o seu sol. De quem é o sol? De Deus. Sobre maus e bons. E faz chover sobre justos e injustos. Perceberam a lei? Lei da oportunidade. A lei da oportunidade é uma lei regida por Deus, que está à disposição, tanto dos crentes como dos ateus, tanto dos cristãos como dos pecadores, dos ímpios. Então essa lei, ela é uma lei que estabelecida por Deus de oportunidade a todas as pessoas. Todas as pessoas terão oportunidade algum momento da sua jornada, da sua caminhada, né? Ao longo da sua trajetória, as oportunidades vão surgir para que as pessoas possam ter algum tipo de êxito na vida, na vida pode ser material. Vão surgir oportunidades para que as pessoas também tenham um encontro com Deus, ouçam a palavra de Deus e se arrependam. Porque observe, se o sol, irmãos, a chuva, ela fosse derramada, o sol banhasse só os salvos, só os bonzinhos, então a oportunidade seria só para os salvos, só para os bons. Mas não é isso que a palavra de Deus mostra. Então, o que eu quero que nós possamos entender nessa noite, apesar de alguns terem, por exemplo, mais estudo do que os outros terem a oportunidade de nascer em países mais desenvolvidos do que o nosso, país de primeiro mundo, outros têm a oportunidade de nascer em famílias mais abastadas do que a nossa. Entretanto, o que acontece é que em algum momento da vida, Deus criará uma oportunidade para qualquer pessoa, para que ela possa aproveitar. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus, né? Vamos dar uma olhada num texto muito emblemático das Escrituras. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, para a gente perceber algo interessante aqui. Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar aqui. Se você começar a ler esse capítulo 4, vocês vão perceber que o capítulo 4, irmãos, vão prestar bem atenção em mim aqui, senão fica complicado de eu falar aqui. O capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas, ele vem falando de genealogia. Os irmãos vão ler ali, e nós temos muita dificuldade de estudar genealogia, né? Porque é cansativo. Então, geralmente, a gente começa a ler um texto, aí tem genealogia, a gente pula. Mas é interessante aqui, porque nesse capítulo 4, ele vem falando da genealogia, o cronista, né? De Judá. Quando chega nos versículos 9, no versículo 9 ele interrompe a genealogia, e ele vai falar desse personagem chamado Jabes. E olha o que ele fala, só 2 versículos ele vai usar. No versículo 11 ele já vai voltar a falar de novo de genealogia. Olha lá. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara, né, oxalá que me abençoes, estendas os meus termos, alargue as fronteiras, né, que a tua mão seja comigo, e faça que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. O que eu estou aprendendo aqui? Jabes era de uma família que tinha outros irmãos. Não se sabe, a Bíblia não está explicando por que a sua mãe colocou esse nome nele. Se ela teve dores, talvez um trabalho de parto muito difícil. Não se sabe se o pai dele abandonou a mãe dele depois que ele nasceu. Não se sabe se a mãe dele teve algum tipo de depressão pós-parto, né? Alguma coisa aconteceu que ela deu à luz com dores a ele. E o que aconteceu é que esse nome, Jabes, significa aquele que causa dores. Não é um nome muito bom de se apresentar, né? Os irmãos já pensaram? Chegar na escola, algum lugar na comunidade, e eles disserem assim: lá vem o homem, aquele que causa dores.
é um nome pejorativo, né? Como um apelido que nós não gostamos, mas alguma coisa aconteceu que esse moço aproveitou a oportunidade, e a Bíblia diz que no seio da sua família, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E ele invocou o Deus de Israel. Oportunidade. E a Bíblia ainda diz que ele fez 4 pedidos a Deus, e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Os irmãos dele, será que não tiveram oportunidade? Me parece que, pelo que nós estamos vendo aqui, essa lei, essa lei atinge todas as pessoas. Ah, eu plantei uma roça, não está tendo chuva. Daqui a pouco Deus manda a chuva. A oportunidade de que aquela lavoura produza. Está faltando sol, chovendo muito. De repente, a estiagem vem, abre o sol, para que possa então aquela lavoura produzir. Porque o sol e a chuva desce sobre todos os homens. Vamos ler um outro texto? Que está em Eclesiastes 9, verso 2. Para a gente compreender isso. A oportunidade é uma lei espiritual, irmãos. Ah, eu não consegui porque eu não tive oportunidade. Fulano se tornou ovelha negra da família porque os pais nunca deram oportunidade para ele. Então o outro irmão dele teve oportunidade. Foi mais bem tratado. Passaram mais a mão na cabeça dele. Ele não, ele nunca teve oportunidade. Mas existe uma lei que Deus estabeleceu. O sol e a chuva, as oportunidades, elas passam na nossa vida. Agora, se nós vamos aproveitar ou não, já é uma outra coisa, né? Tudo sucede igualmente o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro. Assim, ao que sacrifica como que não sacrifica, quer dizer, o que é crente e o que não é, né? Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Perceberam? Como essa lei é uma lei inexorável, não pode ser revogada, porque Deus já estabeleceu ela. Deus já bateu na mesa da decisão sobre essa lei e ela aconteceu. Então, existe uma frase que as pessoas dizem aí fora, o jogo da vida. Já viram falar? Acho que teve até uma novela, né, que chamava O Jogo da Vida. Porque eles comparam a vida como se fosse um jogo. Que uma hora um está perdendo, outra hora o outro está ganhando. Mas é porque eles não têm o entendimento de que isso é uma lei do Criador, do Todo-Poderoso, soberano, que estabeleceu para todo ser humano. A oportunidade vai aparecer. Uma hora ou outra ela vai passar. E nós precisamos aproveitar. E a principal oportunidade que uma pessoa precisa aproveitar durante a trajetória dela é ter o privilégio de levantar a sua mão e tomar uma decisão de receber Jesus como único, suficiente Salvador da sua alma, para que ele seja alguém que tenha certeza de que um dia ele vai deixar o jogo da vida aqui e ele vai para a eternidade morar com o Senhor numa pátria feliz, onde não haverá mais tristeza. Para isso é preciso aproveitar a oportunidade, né? A oportunidade ela está sempre sendo lançada. E tem uma coisa interessante também, irmãos, que eu quero até ler um texto com os irmãos. Alguém pode pensar assim, não, aquele lá ele conseguiu porque ele tem mais estudo, ele é mais forte, né? Ele é alguém mais preparado. E é claro que se a gente olhar para o mercado de trabalho aí fora, as pessoas que têm mais preparo, geralmente elas vão sair na frente mesmo. Mas também, para um outro lado, existem pessoas que têm curso universitário, até 2, 3 diplomas, que não estão conseguindo emprego. Tem pessoas que estão assim, têm o curso universitário, mas também não conseguiram emprego. Vamos ler um texto que está em Eclesiastes 9. Acho que é esse que nós lemos agora, né? Não é esse texto que eu queria, não. É um outro texto. É Provérbios 3, 13 e 14. Acho que é isso. Provérbios capítulo 3, versículos 13 e 14. Glória a Deus. Esse texto, não é esse não, Ana, é outro texto.
Devo ter anotado errado aqui. Mas vamos ler um outro, bem conhecido também, que está em Mateus 7, do 24 ao 27. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Glória a Deus. Olha lá como diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, nós até estudamos esse assunto aqui, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes. Observe que essa casa é atacada em todas as áreas. Sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Sabe por quê? Porque teve a oportunidade, ouviu a palavra de Deus, entendeu o que foi explicado, mas faltou uma coisa: aproveitar a oportunidade e colocar a palavra em prática, que é o que muitos não fazem, irmãos. Muitas pessoas que eu conheço, não só aqui em Colina, aqui também, né, que até já passaram por aqui, eles entenderam a mensagem, eles entenderam a palavra que foi explicada, pregada. Como um dia a nossa querida irmã Áurea falou, né, todos que passaram por aqui não vão ter desculpa de dizer eu não entendi, porque foi explicado. Mas quando a oportunidade surgiu em colocar em prática, que é uma lei que Deus estabeleceu, a pessoa passou por cima, não aproveitou a oportunidade, né? E tem um texto também que acho que é em Provérbios, que diz que, eu acho que é Eclesiastes 9:2, se eu não estou enganado. Já leu 9:2? Então não é. Deve ser Eclesiastes 9:11, então. Que fala o seguinte, que a vitória, a carreira, a vitória não é dos que correm. Se eu não me engano é esse texto, sim. 9:11. É isso mesmo. Olha lá, observe. Ó. Observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira. Isso aqui me faz pensar numa coisa. Você já ouviu falar do Usain Bolt? Quem foi esse homem? O homem mais rápido do mundo. O mais rápido do mundo. Todas as vezes que tinha Olimpíadas, ou então prova de atletismo, campeonato mundial, ele saía na frente e ganhava a prova, porque ele era mais rápido. O homem mais rápido que já pisou na terra, né? Só que numa corrida como essa, pode acontecer que mesmo alguém sendo mais ligeiro, ele pode perder a corrida. Pode acontecer que o outro supere ele. Porque olha o que a Bíblia está dizendo. Vi debaixo do sol. Debaixo do sol está falando de coisas terrenas, né? A carreira, não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão. Porque o que eu acabei de falar agora há pouco, pessoas que têm nível superior, e tem pessoas que às vezes têm muito pouco estudo, mas ele ganha um salário muito melhor do que o outro, porque ele aproveitou algum tipo de oportunidade que aquele outro não aproveitou, e talvez até passou na vida dele, mas ele não percebeu. Ó. Nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte... O que é sorte? Vocês sabem o que é sorte? Sabe, irmã Roberta? É uma facilidade de receber algo. Uma facilidade de receber algo. Não é essa sorte aí que as pessoas pensam, vai jogar no bicho e vai ganhar, ou vai jogar na loteria. É a capacidade de receber algo. Então olha lá, ó. Ocasião e a sorte ocorrem a todos. Perceberam, irmãos? Como que a lei do Senhor é perfeita, como que Deus faz as coisas para que nós possamos desfrutar, viver bem aqui e poder ganhar a vida eterna. E se você é um servo de Deus, fiel, e você serve a Deus com fidelidade, lá no teu trabalho pode surgir uma oportunidade às vezes
de você liderar uma pessoa talvez que tem mais estudo do que você. Deus pode preparar isso. Por quê? Porque a oportunidade ela vai surgir. E às vezes alguém vai se lembrar de nós, né? Deus pode fazer alguém se lembrar de nós. Como aconteceu lá com José. O padeiro não se lembrou dele, o copeiro, né? Mas no momento certo, ele foi lembrado. E ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Foi criado um cargo emérito para poder honrar José. E Faraó disse: eu sou Faraó, mas você vai ser maior do que eu só no trono. Quem fez isso, irmãos? Foi Deus. E José aproveitou as oportunidades. Aproveite a oportunidade que Deus colocará na sua frente. Esteja sensível, tenha percepção. Quando você perceber alguma coisa, é Deus que pode estar preparando para você, para que você possa avançar. Deus pode preparar algo excelente para você. Lembre-se de que Deus é o Deus das oportunidades e Deus não patrocina fracasso. Amém, meus irmãos? Muito bem, então, tem um certo pensador, acho que é um alemão, ele diz o seguinte, que as chances devem ser aproveitadas e que as pessoas podem alcançar o que elas precisam, sobretudo no mundo espiritual. Agora tem uma coisa, depende de como dois homens olham para uma janela. Como assim? Alguém pode olhar para uma janela e pode ver a sujeira da janela, lama. O outro pode olhar e pode ver um céu totalmente estrelado. Ponto de vista, né? Você já viu, tem um copo, né? Eu posso colocar pelo meio esse copo de água. Alguém pode olhar e dizer, está meio vazio. Outro pode olhar e dizer, está meio cheio. Isso aqui é ponto de vista. Às vezes uma coisa que uma pessoa olha e fala, ih, aquilo ali, Deus pode te dar uma visão ampla de alguma coisa. Ah, pastor Mauro, o senhor está parecendo os pregadores da teologia da prosperidade. Mas o nosso Deus é o Deus de prosperidade mesmo. Deus não quer que nós sejamos miseráveis. Ele é o Deus da prosperidade, Ele é dono de tudo, né? E a Bíblia, ela é um livro que contém a prosperidade nela. A prosperidade que está na Bíblia, nós devemos aproveitar. Porque a prosperidade nem sempre está relacionada com dinheiro. Está relacionado com bem-estar, com família unida. Isso também é um bem-estar. Se nós não temos uma família unida, irmãos, nós precisamos rever o nosso conceito como cristão, viu? Se nós não temos a capacidade de sentar à mesa com a família e fazer uma refeição, rever os conceitos de cristão. Então, segunda lei, eu quero mostrar para os irmãos aqui. Está em Provérbios 3, 13 e 14. Agora sim, aquele texto. Provérbios capítulo 3, versículos 13 e 14. Que bom seria, né? Se toda a igreja estivesse aqui aprendendo essas leis irrevogáveis, né? Coloque, irmãos, essas leis em prática na sua vida. E prepare-se para colher frutos e bênçãos da parte do Senhor. Feliz é o homem que acha... Espera aí um pouquinho. Acha sabedoria? Então precisa procurar. Não é? Quem procura, acha. E o homem que adquire entendimento. 14. Pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro. Perceberam? A sabedoria, que a Bíblia chama, dá essa terminologia, essa nomenclatura para Jesus, referindo-se a Jesus no livro de Provérbios, é uma lei espiritual, inexorável, irrevogável. Os irmãos se lembram um dia que eu dei um estudo aqui, acho que foi uma palavra, dizendo que a sabedoria precisa estar atrelada com a instrução. Então, se nós achamos a sabedoria, o nome dela é Jesus, nós estamos recebendo a instrução aqui hoje, para podermos avançar. A sabedoria, irmãos, é a base para se chegar, para ter êxito em qualquer área da nossa vida. Antes de você colocar a mão em qualquer lugar, de nós colocarmos a nossa mão, lembre-se de uma coisa. Diga assim, Senhor, eu te sirvo. Eu sou teu servo. O Senhor é a sabedoria, a própria sabedoria. Me dá a instrução certa, Senhor, para que eu coloque a minha mão
e as coisas possam avançar em todas as áreas, sobretudo no mundo espiritual, no teu reino. Porque, irmãos, olhando para esse texto que nós acabamos de ler, se a sabedoria ela é a base, é a inteligência organizacional para nós conseguirmos avançar, isso pode também nos trazer vários tipos de estratégia, até em questões de finanças, viu? Não é pecado falar de finanças na igreja, até porque a Bíblia fala muito sobre esse assunto, sobre finanças. Então, irmãos, quando eu tenho sabedoria, quando eu sou fiel, eu posso sim pedir ao Senhor que me dê estratégias naquilo que eu estou fazendo, porque Deus é o Deus estrategista. As guerras que Davi venceu, foi Deus quem deu estratégias para ele, todas elas. Deus mostrava, agora ainda não, Davi, a hora que eu te der o sinal, você vai. Estratégias de Deus, porque Ele é o Deus o Senhor dos exércitos, e Ele sabe como fazer estratégia, como ninguém. Então, como nós podemos entender que a sabedoria, irmã Eliane, ela edifica uma casa. Como que a Bíblia diz sobre a mulher? A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então a sabedoria, ela tem essa capacidade, né? Então quando nós conhecemos essa lei, temos conhecimento, né? Pode ter certeza que a nossa casa se encherá de bens, de toda sorte de bens, em todas as áreas. Nesse momento de tanta dificuldade que nós estamos passando agora, de crise hídrica, né? Fiquei sabendo aí que as pessoas que estão estudando aí na região sobre o clima, eles chegaram à conclusão que até muitas minas antigas secaram. Tamanha seca que nunca aconteceu aqui nessa região nossa. Secou-se minas muito antigas. Nesse momento, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, estratégia, e que essa lei ela esteja em vigor na nossa vida. Nós podemos orar para que o Senhor mande chuva, irmãos. E Ele pode fazer. Eu já dei um testemunho aqui para os irmãos, quando eu era pastor lá em Rinópolis, tem um irmão lá, ele está lá ainda, ele tem uma lavoura de café. Estava tendo uma seca, não igual essa aqui. Um pouco mais, eu acredito que mais leve do que essa. E ele chegou na igreja um dia muito aborrecido, era até um culto de ensino. E ele falou para mim assim, pastor, se não chover essa semana, eu vou perder toda a minha lavoura. E esse irmão, ele só dizimava uma vez por ano. Acho que ele faz isso até hoje. Porque quando ele vendia o café, ele dizimava tudo de uma vez. E aí eu falei para ele assim, irmão, o senhor crê que o nosso Deus é vivo? E ele falou, eu creio, pastor Mauro. Se não chover, a minha mulher está até chorando. Aí eu falei para ele, vamos fazer uma oração aqui agora? Irmãos, era terça-feira. Nós oramos. E eu falei assim, Senhor, o Senhor é o Deus da chuva. O Senhor é o Deus vivo. O Senhor pode mandar chuva. Mas estava seco, irmão, só sol. E aí nós oramos, ele falou amém e foi embora. Isso era uma terça-feira. Quando foi na quinta-feira, irmãos, começou a formar algumas nuvens, pequenas nuvens. Quando foi na sexta-feira, caiu uma chuva naquela cidade, irmãos, que eu vou falar para vocês. A chuva foi tamanha que inundou lá a parte central da cidade. E aí depois nós ficamos sabendo que só choveu ali. As cidades da região, nenhuma choveu. Para os irmãos terem uma ideia, aquele irmão colheu uma lavoura de café, uma colheita. Ele deu um dízimo no final do ano, que nós podemos trocar toda a iluminação da igreja, que precisava trocar, e ainda nós arrumamos o púlpito da igreja, que era um púlpito pequeno, uma igreja enorme, e um púlpito pequeno está lá até hoje. E ele disse assim, verdadeiramente, o nosso Deus é o Deus vivo que manda chuva. Glória a Deus. Vamos aplicar essa lei, irmãos, na nossa vida? Vamos ler um outro texto, Provérbios 24, do 3 ao 7. Glória a Deus. Provérbios 24, do 3 ao 7. Do 3 ao 7. Glória a Deus, olha lá.
Com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. O sábio é mais poderoso que o forte, e o inteligente do que o que possui força. Estratégia, né? Porque com conselhos prudentes, tu podes fazer a guerra, e há vitória na multidão de conselheiros. A sabedoria é alta demais para o insensato, ele não abre a sua boca na porta. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. A sabedoria, ela é muito mais preciosa do que a força. Resolver as coisas através da orientação, diretrizes que Deus nos dá nas situações que a vida apresenta diante de nós. Quer resolver um problema, uma dificuldade? Isso é para todos nós aqui. Vamos buscar a sabedoria que vem do alto. Glória a Deus. Você sabe o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 17? Toda a boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não existe nem sombra de mudança, nem variação. Então, irmãos, em vez de autoajuda, vamos pedir ajuda do alto, porque o Senhor tem para nós. Isso aqui é muito importante. E eu vou dizer para vocês aqui, para a gente caminhar para o fim, que a busca pela sabedoria, ela precisa ser constante. Nós temos que buscar constantemente. E na vida do crente, que essa sabedoria, ele encontrou essa sabedoria, isso acontece em 3 níveis, 3 degraus. A sabedoria, ela atua na vida do crente em 3 níveis. Primeiro, o que nós precisamos saber, primeiro degrau da sabedoria, saber que existem valores a serem seguidos. Esses valores não têm preço. Nós podemos colocar na mesa de negociata qualquer coisa que tem preço. Mas quando se fala de valores, não. Se você e eu negociarmos os valores, nós perderemos. Nós não teremos êxito. Sabe por quê? Principalmente no mundo dos negócios aí fora, as pessoas acabam fazendo negócios sem observar os valores. Para eles o que importa é o resultado, pragmatismo, né? E algumas igrejas acabaram entrando nessa daí. O que vale é o pragmatismo, é o resultado. O que importa é que a igreja esteja lotada e que os dízimos e as ofertas encham o cofre da igreja, para a gente construir uma grande catedral, para a gente comprar equipamentos tecnológicos de primeira linha. Tudo isso é muito bom. Se nós pudéssemos, nós teríamos aqui. Seria uma bênção, né? Mas não podemos negociar os valores. Eles fazem isso. Você sabia, irmão, que os valores que nós temos, os princípios da palavra de Deus são valores. Os princípios que nós recebemos de educação, dos pais que educaram bem os filhos, são valores. Como um guarda-reio. Você sabe o que é um guarda-reio? É uma segurança. Você já viu Danilo já foi bastante lá para o litoral? É perigosa aquela estrada, a serra lá, Danilo? O que protege ali para não cair na serra? É o guarda-reio. Guarda-reio. Existem estradas no Brasil já que tem áreas de escape. Se um veículo vai descendo uma serra e ele perde o freio, tem um local, é tipo uma caixa de brita, quase igual aquelas que é usado nas corridas de Fórmula 1, onde o motorista tem tempo hábil para poder direcionar o veículo para entrar naquele tipo de terreno. E ali aquele terreno vai segurar, vai matar a carreira do veículo para que ele não se envolva num acidente. Há pouco tempo se envolveu um ônibus num acidente, lá no Paraná, caiu numa serra lá, matou muita gente. E eles viram quando ele passou nas câmeras, passou pelo pedágio, e ele passou direto na área de escape, onde tem essa área que pode evitar. E eles não entenderam por que o motorista não entrou naquela área de escape. Ele morreu. Morreu ele e muita gente. Então os valores para nós é como guarda-reio. Para quando nós estivermos numa situação de perigo, aqueles valores nos proteger. Porque nós somos pessoas que temos a sabedoria.
Não negocie os valores, irmão. Esse mundo competitivo aí do mercado que eles falam, eles fazem qualquer negócio, né? Vendem até a mãe. Vendem. Antigamente, não sei se isso ainda acontece hoje, os jogadores que eram viciados em jogatina, eles iam apostando tudo que eles tinham, tudo. E por fim não sobrava mais nada, só aliança. Aí eles colocavam aliança lá também. Se eles perdessem, vocês já sabem o que acontecia, né? Estavam vendendo a mulher. Porque não tem valores. Passam por cima de qualquer coisa, né? A falta de iluminação, a falta de referência. Os carros de Fórmula 1, eles têm essas áreas de escape. Se for acontecer um acidente, ó o insensato, tá vendo? Esse daí não tem área de escape para ele. Se ele bater, ainda se ele morrer sozinho, tá bom, né? O duro é se ele matar alguém. Se ele morrer sozinho, quem vai chorar é a mãe dele só. E a mãe dos outros não vão chorar. Agora, se ele matar mais alguém, a mãe dele vai chorar e a mãe do outro também. Que pena, né? Então, irmãos, muito sério. Porque, com certeza, esse cidadão não tem valores. Por isso que ele faz isso daí. O piloto precisa ter espaço, tem que ter uma área de escape. Aquele avião da TAM, o da TAM que derrapou na pista, ele não teve área de escape. Eles estavam construindo ranhuras, né? E a pista ainda estava em fase de construção ali, ele derrapou na pista. Inclusive o pastor Luiz Antônio, né, que era um grande pregador lá de Camboriú, morreu naquele acidente, 2008. E o da Gol também foi negligência, né? Chocou-se com outro avião no ar. Então, irmãos, primeiro degrau, respeitar limites e valores. Isso, por isso que precisa educar a criança desde pequenininha. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui sim, isso aqui não. Não, porque eles já sabem desde pequeno. Segundo degrau, saber trabalhar. Saber trabalhar. Ah, mas precisa saber? Não dá para fazer de qualquer jeito, não? Principalmente quando nós estamos trabalhando no reino de Deus. Vamos ler um texto. Eclesiastes 10:10. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Sabe o que é aquele ferro ali? Machado. Cortar lenha. Quem vai trabalhar com machado embotado, ele também trabalha. Só que ele vai precisar trabalhar muito mais. Colocar muito mais força. A sabedoria faz o quê? Dá inteligência. Isso em qualquer área, irmãos. Se eu for levar de qualquer jeito, pela força do meu braço, vou fazer assim, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem paciência para fazer alguns tipos de trabalho. Eu não. Tirar, desmontar uma coisa, depois é perigoso eu até quebrar, porque eu não tenho paciência. Às vezes falta sabedoria nesse momento. Na hora de montar também vai sobrar peça. Então, melhor entregar para quem sabe fazer, né? Exatamente aquilo ali. Os irmãos se lembram de um testemunho que eu dei uma vez aqui? Que é uma ilustração de um dado lugar onde tinha concurso de cortar lenha. Quem lembra desse? Lembra, Ana? Tinha concurso de cortar lenha. Acho que na Irlanda ou no Canadá. E lá tinha um senhor já bem experiente, irmão Alexandre, que cortava muita lenha. E esse concurso todos os anos ele ganhava. Todos os anos ele ganhava. E tinha um rapaz muito forte, novo, ficou observando aquilo. E ele disse, vou aprender e vou virar o melhor cortador de lenha daqui. Só que ele não atentou que ele precisava primeiro da sabedoria. E ele foi até esse ancião que cortava lenha e disse, eu quero ser seu aluno. E eu quero ser um cortador de lenha. E ele disse, você não vai poder ser meu aluno, porque você não está disposto a obedecer tudo aquilo que eu te falar e te mostrar. Você precisa adquirir a sabedoria antes de você cortar a lenha. Parece que é tão simples cortar a lenha, né, irmãos? Mas tem que tomar muito cuidado.
E aí ele insistiu demais, aquele ancião disse, tá bom então, você vai ser meu aluno. E ele ficou durante 1 ano aprendendo as lições para cortar lenha. Quando chegou o outro concurso, o próximo concurso, ele foi sem o mestre saber e se inscreveu lá. E falou para o mestre, eu vou concorrer esse ano. E ele disse, você não pode fazer isso, você não está apto ainda. Você ainda tem que aprender algumas coisas. Não, eu vou ganhar do senhor, pode ficar tranquilo. Já estou inscrito. E quando foi eliminando os candidatos, e ele era forte, cortava muita lenha mesmo. Foi se eliminando os candidatos, eliminando, só ficou ele e o ancião. E foram cortando lenha, cortando e fazendo os montes. E quando ele olhava para o ancião, ele estava sentado. Isso parece até um paradoxo, né? E ele cortava, vai ser moleza. Quando foi medir, irmãos, aquele velho tinha cortado quase o dobro dele. Quase o dobro. Aí ele ficou, não, mede de novo, fez igual os políticos, né? O político, quando ele perde a eleição, ele manda contar de novo. Aí foram medir realmente, quase o dobro. Aí ele ficou muito triste, né? E foi lá no mestre e perguntou o que tinha acontecido. E ele disse assim, quando você olhava para mim, que eu estava sentado, eu estava afiando o machado. Você, no ímpeto de cortar mais do que eu, você esqueceu esse detalhe. E você colocou força, mas o ferro estava embotado. Você não aprendeu essa lição, você faltou dessa lição, né? É isso, irmãos. Faltou da lição. Aqui nessa igreja, passou um obreiro. Os irmãos sabem quem é ele, conhecem ele. Deus deu um sonho para ele um dia. Sabia, irmã Eliane? Deus deu um sonho para ele. Que ele e eu estava ali na igreja, naquele salão ali, de frente ao poço, com uma roupa camuflada de guerra. E eu tinha uma arma igualzinha dele. E estava muita gente, muitos inimigos, guerrilheiros, atacando nós ali. E ele falou, o senhor atirava, pastor Mauro, o senhor ia atirando e matava 10, 12. E eu atirava e conseguia matar 1, 2 só. E aí eu perguntei para o senhor, mas pastor, por que eu não estou conseguindo matar? E no sonho eu disse para ele, porque ainda te falta experiência. Deus estava dando um sonho para ele, irmãos, era um alerta. Passou 1 semana depois, aconteceu um problema. E ele tentou resolver aquele problema sem falar comigo. Sabe o que aconteceu? Aconteceu um grande problema e uma pessoa que ainda vem aqui na igreja de vez em quando, mas saiu da igreja e nunca mais voltou aqui. Ele se desligou da igreja. Por causa desse problema que esse obreiro tentou resolver sem estar apto. Se ele tivesse ligado para mim, eu tinha ido lá na hora e tinha resolvido. Por quê? Faltou sabedoria. Que nós possamos, irmãos, entender. Segundo degrau, né? Saber trabalhar. Não basta ter vontade de trabalhar e força. Tem que ter inteligência. Terceiro degrau. Conhecer a fundo sobre aquilo que nós interessamos em fazer. Conhecer a fundo o que eu interesso em fazer. Provérbios, vamos ler, 27 e 23. Provérbios 27 e 23. Esse texto é maravilhoso. Serve para questões ministeriais. Olha aqui, ó. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Essa ovelha aqui, no âmbito da igreja, está falando das pessoas da igreja. Agora, nós podemos também colocar essa ovelha em todas as áreas da nossa vida. Como alguém pode fazer um trabalho se ele não consegue ver o terreno que ele está pisando? Se ele não consegue conhecer. Tem que saber, né? Saber onde está pisando. Conhecer o estado das ovelhas. Você já viu um pastor como que ele pastoreia as ovelhas? Lá na Palestina, ele tem o cajado e a vara, né? Dois instrumentos na mão. Lá na Palestina, os rebanhos se misturam quando 2 pastores se encontram. Eles se misturam. E eles ficam conversando e na hora de ir embora, eles chamam os rebanhos. E cada ovelha segue o seu pastor. Sabe como? Pela voz. E Jesus disse em João 10, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E elas não seguem o lobo, o ladrão.
O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esse ladrão não é o diabo, esse ladrão são os falsos obreiros, que não conhecem o estado das ovelhas. Conhecer, né, quando a ovelha está doente. Conhecer quando a ovelha está precisando de uma palavra de conforto ou uma palavra de admoestação. Isso vale em qualquer área. Se você vai fazer alguma coisa no teu trabalho, você vai fazer alguma coisa, procure conhecer o que você está fazendo. Procure ter afinidade com aquilo que você está fazendo. Conta-se uma história, eu vou falar para terminar, de um grande empresário americano, que ele disse assim: eu vou para a Indonésia e vou fazer negócios naquele país. Aquele país é muito promissor. A Indonésia tem leis bem rigorosas, né? É o país. A Indonésia é o país que tem a maior população de muçulmanos do mundo. A Indonésia. A Indonésia perde para o Brasil em população, mas é pouca coisa. É um país muito grande. E ele olhando, né, o mercado, ele falou: vou para lá. Só que, irmãos, todo o país tem um protocolo. Tudo que nós vamos fazer tem um protocolo a ser seguido. Se não seguir o protocolo, dá problema. Muitas pessoas estão se contaminando nesse período do coronavírus porque não segue o protocolo. Então, o que ele fez? Diz a história que ele não fez um estudo sobre os costumes locais, ele já foi, né, não considerou, só quis fazer um negócio. E o que ele fez? Chegou lá na capital da Indonésia, ele alugou um salão grande lá no aeroporto e ligou para um empresário bem sucedido lá da Indonésia e disse para ele assim: ó, eu aluguei um salão aqui muito grande, eu quero que você venha para cá, agora de manhã ainda, eu já estou aqui. Traz a sua esposa com você, e nós vamos tratar de negócios aqui. Sabe o que aconteceu, irmãos? Problema. Não, aquele homem não foi. Ele não foi. Sabe por quê? Porque na Indonésia não se trata de negócios pela manhã. As esposas não participam de conversas de negócio. E outra coisa, ele ainda disse para o homem assim: você vem logo, que eu preciso terminar essa conversa e voltar logo para o meu país, que eu tenho coisas a fazer, a minha agenda está carregada. Ao falar isso, ele desconsiderou a agenda do outro. Ele achou que a agenda dele era mais importante do que a agenda do outro. Ele não perguntou para o outro: ó, como que está a tua agenda? Dá para vir? Significa que aquele homem não conheceu o terreno que ele estava pisando. Ele teve que rescindir o contrato que ele havia feito lá naquele grande salão. Ele se chama business, né? Business, negócio. E ele não pôde mais fazer negócio porque não considerou os costumes locais, o pano de fundo de costumes daquele país. Então, irmãos, quando formos fazer alguma coisa, vamos ver se a gente conhece, vamos perguntar, vamos fazer um estudo, vamos conversar com a pessoa para ver se vai dar certo. Inclusive, né, até implantar igrejas. Uma das coisas que talvez eu penso que faltou aqui em Colina foi um estudo mais detalhado do terreno que eu estava pisando aqui, para ver se realmente Colina comportava, né, principalmente essa visão que nós temos aqui. Talvez faltou isso, pode ser que faltou. Uma olhada, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma mensagem sobre missões, e ele disse que a primeira coisa que o apóstolo Paulo fazia quando ele chegava numa cidade, era estudar o lugar que ele ia plantar a igreja, para ver que tipo de pessoas estava ali, quem eram as pessoas que iam congregar com ele. Talvez faltou isso aqui. Olha aqui, ó, das pessoas que nós abrimos a igreja, quem está aqui? Só 3, né? Senhora, a irmã Antônia e a irmã Maria Amélia, dos que abriram a igreja. Significa que aquelas outras pessoas que estavam conosco, eles não queriam nada daquilo que eles disseram que queria, senão eles estariam até hoje. Talvez faltou estudar, né? Para ver se eram pessoas de confiança. Então, irmãos, vamos guardar essa palavra no nosso coração. A sabedoria é uma lei espiritual, viu? Eu concluo aqui dizendo que nós precisamos conhecer os projetos que Deus tem para nós. E Ele tem muita coisa, porque senão nós não estaríamos mais aqui ainda. Consulte Deus quando você for tomar uma decisão em qualquer área da sua vida. E pode ter certeza que Ele vai te mostrar o caminho mais excelente. Podemos dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar.
Coloque-se de pé, por favor.